agora eu tô ao vivo, diretamente da casa do Sim, esperando os seguidores, esperando a minha convidada de honra, Márcia Nascente. Vamos ver, olha lá. Miriam voltou, Ale voltou, Renata tá aí, Olivia, Valéria. Vamos esperar que todo mundo volte, que a Márcia consiga agora se conectar com a gente. É isso aí, estamos na torcida. Afinal, ser mãe é isso, também é ser técnica de live de Instagram. E como boa técnica que eu sou, tudo que eu sei fazer e que eu recomendo é reinicia, dá um boot, tira da tomada. Esse é o meu upgrade de técnica. Então a gente já fez isso aqui, vamos tentar se funciona com a Márcia. Estamos aguardando aqui a Márcia Nascente. Agora acho que vai. Então, tô aqui com os dedos cruzados. Vamos ver. E como eu disse que a gente nessa live ia dar olhos e ouvidos para os comentários, eu tô vendo aqui, ó, todo mundo tá concordando comigo que ser técnica é isso mesmo. Tira da tomada, desliga e liga de novo. Tô vendo aqui os comentários, todo mundo tá falando que eu sou uma excelente técnica. Obrigada, gente. Podem me contratar. Mas eu não te vejo, te ouço, mas não te vejo. Como é que tá aí pro pessoal? Para saber se é um problema meu ou se é um problema da Márcia, enfim. Bom, da Olha, Márcia não, ou se é um problema do Instagram, porque também tem dessas, né? Às é, vezes a plataforma também atrapalha. só o som Eu da também. Márcia. Vamos fazer com som, se todo mundo topar? Eu tô vendo a Ana e tô ouvindo bem. Se você, a Letícia, eu conheço várias pessoas. Você tá me vendo, Ana? Não, eu não te vejo, Márcia. Eu vejo uma telinha preta embaixo de mim que eu sei que é você. E fica aqui o círculo carregando, né? Enfim. E hoje a hora que a gente conversou mais cedo, a gente achou que ia funcionar, a gente só combinou um pouco o bate-bola, né, Ana? Não, na Ah, verdade, eu testei aqui a live do Instagram logo que eu acordei. Eu testei a live do Instagram depois que a gente conversou. Eu entrei só para ver se, tipo, tá entrando, tudo bem. Tá entrando, mas não tô conseguindo conectar a segunda pessoa, né? Enfim. é que Quer fui fazer eu desse jeito, que eu assim? pus Blind na. date mesmo? Olha, fala aí com o pessoal. Eu tenho que fazer alguma coisa porque eu vejo a minha foto parada. Ela congelou numa foto. É isso aí, porque tá congelado numa foto e é porque não tá conseguindo carregar a tua imagem. Eu imagino que seja alguma questão específica do Instagram, mas a gente pode fazer sim Vamos, esse então esse vamos. bate-papo. Você quer, Márcia, tentar entrar do teu perfil Márcia Nascente e eu vou e tento ser sua convidada pela Casa do Sim? Tá bom, vamos lá. Acho melhor. A última tentativa, tá, gente? Então, Mas fiquem desconectando a aí, que nós Márcia. vamos tentar de novo. Acho que é isso. Isso, é. Desconectando a Márcia. Agora eu vou desconectar eu. Ah, a Márcia entrou! Entrou! Ai, entrei, socorro! Foi só mexer que entrou. Oi, gente! E agora? Fica É, aparecendo um negócio aqui. Tudo bem? legal. Vamos Tudo pedir bom? de novo? Agora estão vendo e ouvindo, ok? Entrou, olha lá. Entrou, tá ótimo, gente. Que Êêêê! bom, que bom. Eu ouvi dizer que se a gente. Opa, eu aqui apertando o botão errado. Eu ouvi dizer que se a gente aperta esse botãozinho aí do coração, ele funciona para o bem, porque ele avisa mais gente de que a nossa live tá bombando. Eu nem sei Mas onde eu está o também. coração, Ana. Fala para o pessoal colocar o coração. Olha quantas meninas entrando. Eu vi um monte de mães aí. Ai, que delícia esse assunto. E eu Faz o também ouvi dizer seguinte. que esse coração aí que fica dando splash, quando dá muito coração, também trava, porque o Instagram não aguenta tanto coração. Enfim, corações para o bem e para o mal. Estamos Ah, aqui hoje para coração é essa sempre live. para o bem. Então, começando aqui oficialmente, ser mãe é tudo junto e misturado. É uma honra poder estar aqui
chamando pela cadeira a Casa do Sim, a Márcia Nascente, que é mais que uma amiga e que é mais que uma inspiração pessoal e profissional. Eu não vou falar, porque senão eu choro, tá? Oh. Então, enfim, Márcia, eu agradeço muito por a gente estar aqui junto agora, nesse Uhum. bate-papo. Muito mesmo. E aí eu já quero começar, a gente já perdeu uns minutos aí de começo, então já quero ir direto. Aqui o objetivo é a gente falar de maternidade nos infinitos papéis, né? Onde a maternidade se expressa. Então, Márcia, a gente está fazendo essa live pela Casa do Sim e eu te pergunto, maternidade é sim? Sim, maternidade, eu acho que é o maior sim que uma mulher pode fazer, seja gerando filho, seja adotando, ajudando a criar, né, sendo avó, tia, professora. A maternidade, eu acho que assim, eu já comparo com a mãe natureza, assim, de tão, para mim é um dos temas mais lindos que existem. E esse coração aí, esse amor, né? É a hora que o coração é que diz o sim. E para você, Ana, a maternidade é um sim? Bom, a maternidade é um sim o tempo todo para mim. Porque se não for um sim, eu não sei exercer a minha maternidade, né? A minha maternagem no geral, porque não é só a maternidade de ser mãe, mas é essa maternagem também mais ampla. Porque esse sim, né, dessa maternagem, eu acho que traz muito de olhar para o outro e enxergar o outro do jeito que ele é, né, com todas as facetas do outro. Porque ninguém é uma coisa só. Se mãe não é uma coisa só, né? O indivíduo não é uma coisa só. E a mãe e a maternagem, ela tem essa amplitude de olhar para esses diferentes aspectos do mesmo ser, né? Uhum. Então, só dá para você olhar para essa diversidade de aspectos se você tiver um sim como pressuposto de olhar, porque aí esse sim vai dissolvendo, né, as resistências, os preconceitos, aquilo que a gente estava até conversando um pouco, né, esses padrões mentais nos quais a gente foi criado e vai crescendo e é meio que encaixado e formatado, enfim. Uhum. Então, para mim, a maternidade e a maternagem é um exercício de sim o tempo todo, até sim para o não, porque até quando a gente precisa dizer não, né, é um não que tem uma intenção de sim em algum lugar posto, né? Não importa se você está exercitando essa maternagem no pessoal, no profissional, no social, no afetivo, mas um não maternal, ele tem uma intenção de sim. Ana, essa sua última frase me levou, sabe o quê? A minha mãe. Porque a gente está falando na Semana das Mães, maio, né? Mas na verdade é todo dia, né? Não tem um dia. A gente nasceu de algum lugar, ninguém nasceu que saiba da chocadeira. Então, mesmo pessoas que, por algum motivo, não foram criadas por suas mães, elas com certeza têm esse elemento que eu acredito que diferencia, sim, um aspecto muito do feminino e desse
desse olhar, né, de nutrir, de maternagem, cuidar, acompanhar. E mesmo quando você está morrendo de sono, quando você está querendo tomar um banho, quando você está querendo, sei lá, namorando o companheiro, ou fazendo ou vendo um filme sossegada, aquele filho, aquela pessoa, e eu me vi a minha mãe colocava a gente na frente. E às vezes, na época dela, época que eu falo porque nós éramos pequenos, as minhas irmãs estão assistindo. Eu lembro que chegava, às vezes, parentes dela em casa, lá em Santos, na sala, falava, Neide, a sala de vocês, as crianças fazem o que elas querem, olha o que tá isso aqui. E a minha mãe olhava com aquele jeitinho dela, falava, mas é bom, eles precisam de espaço para brincar, né? Eles estão construindo, eles estão aí se distraindo. Não dá para ficar num lugar só. Então ela tinha uma paciência e ela dizia assim, não só para as pessoas, nós filhos, para todo mundo que chegasse, né? Primas, primos, vizinhas, vizinhos, alguém que vinha morar. A gente teve muita gente morando na nossa casa, né? Parentes. Esse sim, para mim, ele é assim, algo de poder. É como se fosse. Você tem um poder vital de afirmar as suas posições, a sua atuação. E quando você fala maternagem, né, Ana? Esse termo eu vim a conhecer quando eu fiz um trabalho para a Fundação Casa, para a ala feminina, lá pelas Palas Atena. E quando eu fui chamada, eu falei, nossa, né? Estavam meus professores lá. E eu aprendi muito sobre aquelas pessoas que cuidavam das meninas, até as instrutoras, cuidadoras, assistentes sociais, psicólogas. Era maternagem o trabalho que elas precisavam. Aprender, porque isso, como você falou, tem que ser construído. A gente precisa aprender, até as mães precisam aprender, as mães adotivas, as avós. Imagina num lugar que as pessoas estão por uma questão de delito. Ali, aquele acolhimento também precisa ser aprendido. Senão, aquelas meninas, como elas vão poder se reintegrar? O que você vê dessa coisa, dessa casa, né? Esse se chama Fundação Casa, mas casa tem um espectro maior, né, Ana? Como você vê a casa? Sabe que eu tava, assim, transmissão de pensamento, porque eu estava pensando exatamente nisso, né? Quando eu falei, né, da maternidade e da maternagem, e aí você foi falando da sua mãe, e da sua mãe você foi para a sala de casa, e da sala de casa você foi para a Fundação Casa. E aí Sim. Eu pensei, maternagem é casa, porque maternidade em si é casa, porque você literalmente você dá seu corpo como casa. Né? Então já começa daí, você já exercita esse âmbito casa dentro do próprio corpo, né? Quando você está gestando. Se você adota, e aí não estou falando só da adoção formal, mas como você disse, há muitas pessoas moraram na nossa casa de tempos em tempos. É uma forma de adoção também, porque a adoção, seja ela como acontecer, ela é um acolhimento. Então é uma casa num outro âmbito, que é no âmbito emocional, né? E que é essa casa do coração, né? Que muita gente fala na adoção, que você nasceu do meu coração. E aí vem essa casa maior, que eu acho que é o social e o coletivo, cuidando de si, que é esse trabalho lindo, né? Do qual você mencionou e que, enfim, N outros trabalhos, em que se acolhe esse social carente, esse social, me fugiu a palavra agora, mas que de alguma forma foi esquecido, foi deixado de lado.
e aí precisa desse acolhimento casa, né? No âmbito de gestar uma nova consciência, de gestar uma nova condição de pertencer e de existir e de atuar na sociedade, né? No mundo, no universo daquela pessoa, porque o universo dessas meninas na Fundação Casa é muito diverso, né? Do universo das crianças do meu condomínio, ou muito diverso, né? Das pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse momento. Mas isso tudo é que compõe o nosso social, esta casa-sociedade. Né? Então, quando a gente pensa em casa, nossa, casa pode ser tanta coisa, mas eu acho que é um pouco do que é a própria proposta da Casa do Sim, né? Que é o lugar onde você chega e pode se despir de máscara, de armadura, de resistência, de defesa, para se conectar com uma coisa que é mais essencial, uma coisa que é mais de dentro, mais humana, mais espontânea. Enfim, sei lá como é que você vê isso, porque se deixar aqui eu vou dando uma viajada também. Mas tudo bem, eu acho que, nossa, foi maravilhoso o que você falou. A casa-corpo, acho que é isso. Casa tem muitos significados. E em outras línguas, porque lembra, nós temos assim uma linguagem muito universal. E tem coisas que é o olhar, ele é igual, o sorriso, né? Quando você abraça, essa linguagem, essa simbologia, ela é tudo igual. Lógico que temos culturas diferentes, que é o sinal com a mão, e, né, curvar, óbvio, mas tem algumas que são universais. Eu também gosto, né? Eu sou do além do concreto, e no além do concreto a gente olha a casa macro, a casa cidade, a casa país, a casa continente, né? Nosso continente, uau! A casa planeta e por aí vai. Nessa casa que a gente também mora e também convive e também cuida e também aprende e desaprende o tempo inteiro, a gente tem tudo em abundância. Quando a gente dá, eu vi uma plantinha que eu fui aguar lá para minha filha e ela estava toda esquisitinha porque eu tinha ficado uns dias sem ir. Ela está na casa do pai dela. E aí eu falei, eu preciso ir de novo. Aí passou 2 dias, eu fui. Eu tinha aguado, coloquei ela de outro jeito, pus num lugar que batia mais claridade. Ela parece outra lá. Aí eu tirei a foto, eu falei, você tem isso de volta. Né? Imagina crianças, né, de vulnerabilidade, por algum motivo, não estejam sendo cuidadas. E é disso que a gente está falando aqui, né, Ana? Desculpa te interromper, eu acho que travou um pouco o seu som, porque travou para mim, a Wanda também respondeu aqui. Então, você estava falando da questão que você... Eu vou pedir para você repetir. E aí você falou que você foi na Natália, cuidou da plantinha e pôs em outro lugar. E aí você mandou uma foto para ela. E aí, lá na minha, o pessoal está reclamando que não está ouvindo direito. Eu vou pedir para eles entrarem na casa do Sim. Eu acho que é isso, né? Gente, só um minuto, Ana, estou escrevendo aqui. Que trava um pouquinho. Então, eu falei que a plantinha, eu tô dando um exemplo bem básico, mas é um exemplo de um ser vivo. Né? A planta ficou uns dias sem aguar, num local que não batia nenhum ar, ela não chegou a morrer, mas alguma delas eu tive que cortar, tirar, ela ressecou. E tava, nossa, ela perdeu a vida. E foi eu cuidar,
né? 2 vezes dando essa atenção à água, tirando, cortando, podando e me dedicando tempo, ela ficou linda. Então é um pouco disso que a gente está falando. É, as relações, a maternagem, a maternidade, a sororidade que vem do SER, né, que dos irmãs, que é essa cumplicidade, né, que nós temos como amigas, né, a Anne, tem gente que está falando que está travando e tem gente que está falando que está normal, mas tudo bem. É, Essa cumplicidade, isso tudo a gente pode encontrar também nessa relação com as nossas mães, ou quem cuidou, e com nossos filhos. Mas mudando de assunto, Ana, porque agora vamos colocar pimenta aí. Eu tenho uma única filha, mas ela tem irmãos, né? Mais velhos que ela, enfim, tem uma relação, o pai, os irmãos e tal. Mas é uma menina. Então, a gente cria um pouco diferente. A cultura da gente faz a gente, né, criar, com aquele, né, dengue e tal. E a Ana Russo tem 2 meninos, igual a minha irmã Ana, 2 meninos. Ana, então vamos lá. A minha filha, eu desenvolvi muito, e pelo menos incentivei, que ela já tinha jeito e gostava nas artes. Sempre gostou desde pequenininha, desenhava e queria aula de artes plásticas. E eu falava, mas já tem na escola, mas eu quero depois do horário. Enfim, igual a fotografia, quando começou a fotografar, tudo muito estético. Eu percebi, né? E eu sempre gostei de contar história. Então, na verdade, às vezes eu escrevia uma história e ela fazia todos os desenhos. E você, Ana, você tem 2 meninos. E conta um pouco para o pessoal, porque eu acho que essa nossa troca começou dessa conversa, né? a ideia dessa live surgiu porque a gente estava nesse papo, né? E aí estava falando, como é possível, né? A Márcia já vivenciou a maternidade, a filha é adulta, já mora sozinha, e a Márcia já está no processo ninho vazio. E eu estou no processo 2 filhos, um entrando na adolescência, outro na adolescência da primeira infância, porque eu tenho um que vai fazer 13 e outro que acabou de completar 3. E então, assim, estou completamente na função mãe, né? Assim, cumprir horário, alimentar. Então, não é só a coisa do. Isso que você falou, tipo, sabe, minha mãe colocava a casa à disposição dos filhos. A minha casa é dos filhos, né? Até o momento em que eu faço a louca e mando arrumar tudo. Chega! Eu quero ter um pouco de vida adulta, sabe? Mas, enfim, a casa é muito para os meninos, a rotina é praticamente para os meninos. E tem uma responsabilidade aí, né? Porque é isso que você falou. Quando você cria menina, você sendo uma mulher, tem essa sororidade, né? Eu crio 2 meninos. E aí eu crio 2 meninos com a consciência de que quem cria filhos é a mãe. Então, o que a sociedade repercute é fruto do que essas mães alimentaram, compartilharam, né? Enfim, educaram os seus filhos. Então, não existe um homem machista se não existir antes uma mãe machista que o criou, que o permitiu crescer, né? Com este olhar, com esta perspectiva, com esse comportamento. E aí é um grande desafio, porque os meus meninos são uns meninos meio brucutu mesmo, não tem esse negócio de artezinha, delicadinho, né? É moleque, né? E quer brincar de luta, quer brincar de se bater, né? Quer jogos violentos, quer... Enfim, que eu acho que é muito natural para a idade deles. O meu mais velho agora está entrando, né, num processo mesmo de adolescência e que requer que eu tenho que ir contra.
a minha mãe contra o meu pai, porque na verdade eu preciso criar minha própria identidade. Então é muito saudável. É difícil de lidar, mas é muito saudável. E o meu pequeno de 3 anos também está vivenciando esse processo, porque começa a se descobrir um indivíduo à parte da mãe, à parte do pai, com vontade própria e com autonomia para já fazer algumas coisas. Então, está no mesmo processo de ruptura, de tipo, eu não quero mais os seus comandos e as suas orientações e os seus cuidados, porque eu estou sentindo que eu posso fazer alguma coisa por mim mesmo. Nem que seja só ir ao banheiro lavar a mão, mas enfim, posso fazer isso por mim mesmo, não me ajude. Então, é muito desafiador ter esses diálogos dentro de casa, sobre essas questões dos papéis, né, que cada um tem, porque do mesmo jeito que a gente fala que a mãe tem diversos papéis, né, sociais, e ela não é só mãe, e que a mulher tem diversos papéis sociais, e que ela não é só esposa, só mãe, só filha, só irmã, a mesma coisa vale para o homem. Mas as discussões, elas vêm se aflorando e se alargando cada vez mais no universo feminino, e tem um gap aí de discutir essas questões para o masculino. Então, o homem ainda acha que só lhe cabe aquele papel de provedor, aquele papel de macho alfa, né? E os homens que não se encaixam nisso, ou por consciência, ou realmente por não se encaixar, né, por uma natureza, eles tendem a se resguardar, né? Não se mostrar tanto. Então, é sempre um grande desafio eu trazer essas reflexões para o âmbito da casa, né? E da criação dos filhos, porque eu sinto que às vezes a gente vai um pouco na contramão do status quo, mas como o status quo não tá bom, então vamos seguir remando na contramaré. Deixa eu fazer só uma colocação. Você falou, a Márcia está no espaço ninho vazio. Não, eu passei esse espaço alguns anos atrás, que eu queria contar o seguinte, eu estou vendo aqui pessoas que também os filhos já saíram de casa, né, como eu, e vai ter esse momento, sim, e é vazio, e dá dor. Ah, gente, eu não conheci nenhuma mulher ainda que não sentiu esse lugar, até por isso que tem, até na psicologia explica. Mas eu já passei dessa fase, ainda bem, porque também como tudo na vida, não é sempre que o bebê vai ser bebê e nem adolescente respondona, se tiver, ou um adolescente, ou hoje até que todo mundo fala adolescência vai até 24 anos, enfim. E aí eu só queria fazer isso, passei dessa fase, na verdade, quando a minha filha foi fazer intercâmbio lá, ela já me disse, mãe, quando voltar, olha, só mais um ano, porque aí a gente pode, né, combinar como é que vai ser. Aí eu falei, eu vou ter um ano para me preparar. Eu sei que na véspera eu estava na acupuntura, porque eu estava com uma dor no joelho. A hora que o chinês colocou a agulha, mas eu chorava tanto e ele falava para mim, você chorou, tá doente, tá dolorido. Aí eu olhei para ele, porque eu não vou mais morar com a minha filha, quer dizer, aí veio tudo abaixo. Então isso acontece. Olha só como né, a gente se desloca, né? A hora que você tem que preparar a comida para o filho de 3, tem que começar a deixar ele ter a liberdade. O filho de 13 que, né, adolescência e menino fica mais moleque, né? A menina às vezes se amadurece antes. Então aqui a gente também queria que as pessoas participassem, né, Ana? Porque a gente só vai colocar agora um gancho da pandemia, que aliás a maternidade na pandemia é a primeira vez do Dia das Mães. É muito louco isso.
porque eu e a minha filha, várias vezes nessa pandemia, tivemos que ficar em quarentena. Seja por problema respiratório, seja por medo, seja porque também, ai, você foi na rua, ai, não sei o que, eu estou trabalhando assim, eu estou em tal lugar. E é óbvio, até na Páscoa a gente foi numa praça, cada uma sentada num banco. É tudo diferente agora, para todo mundo. Maternidade, não maternidade, gênero, não gênero, não é? E aí a gente quer ouvir também das pessoas que estão nos vendo. Oi, Sônia. Essa questão, porque eu e a Ana hoje falamos, vai ter que ser uma websérie, porque a gente falou assim, a cultura mostra um monte de coisas, a gente até recebeu dos pais, né? Aí vem um momento, o século XXI, onde todas as questões são colocadas abaixo. Não tem gênero, tem 37 gêneros, o feminino, masculino, masculino, feminino, tudo compartilhado. Mas, ao final do dia, os bebês ainda nascem um pouco do mesmo jeito e eles, diferente dos animais, precisam de todos os cuidados. A minha irmã é pediatra, ela está assistindo. Acho que depois você devia fazer uma. Perguntando para ela sobre essa história. O bebê não mudou ainda o jeito de nascer, que a gente saiba, né? Mas, e aí, Ana? Como que a gente vai querer, vai falar para essas pessoas interagirem? Eu vi ali uns comentáriozinhos, consegui ver, não consegui, da Miriam, da Eliane, da Maria Alice. Alguém quer comentar para a gente poder trazer essa conversa, não só eu e a Ana, mas quem também está presente? Tem algumas coisas aqui, por exemplo, a Olivia diz, o não faz parte da maternidade, para que você possa chegar ao sim, porque nem tudo que o filho quer é bom para ele, e a mãe amorosa sabe disso. Eu concordo com a Olivia até a página 2, há muita controvérsia nisso, mas enfim, né? É isso mesmo, né? Que a gente estava falando da questão de que o sim pode ser um não. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Não. E que o não pode ser um sim, né? Na verdade, o que a gente falou foi isso, que o não pode ser um sim. Aí a Cláudia falou, quando nasce um filho, nasce uma mãe, a responsabilidade mais prazerosa da vida. Cláudia, eu lembrei daquela propaganda, que eu acho que era da Johnson & Johnson. A Johnson foi a primeira a trazer isso, né? Para o mundo da propaganda, essa ideia de que quando nasce um filho, nasce uma mãe. E isso é tão bonito, porque realmente a gente não sabe ser mãe. E não importa quantos livros, quantos manuais, ou quantas opiniões não solicitadas você escute sobre como ser mãe, né, Márcia? A gente só Sim. aprende a ser mãe sendo mãe, por tentativa e erro. É a atividade mais empírica do mundo, desde que o mundo é mundo, né? Enfim. Olha, tem aqui o comentário da Lê Bacalhau falando sobre cumplicidade. Essa história dessa experiência, mas pena que nem todos têm isso. Claro, a gente vê pessoas que às vezes nem se dão bem com as famílias ou com essas interações. Eu costumo dizer que eu tive muita rede de apoio, porque minhas irmãs, né, muito escadinha, minhas primas, minhas tias, minha mãe, as amigas da mãe, as professoras, assim, a educação. E a minha filha, eu acabei transportando um pouco esse jeito, porque eu também sempre trabalhava fora e tinha muita coisa. E ela, às vezes, desabafa com a minha irmã, com a minha outra irmã, tem as minhas amigas, comadres, que ela também tem seus segredos, tem avós postiças, e por aí vai. Então, essa coisa que tem essa sororidade. E quem quer falar da própria mãe? Tem alguém aqui querendo falar da sua mãe? Se está mais velha, que eu acho que também é uma boa coisa. Eu posso ir falando da minha mãe enquanto as pessoas vão respondendo aí ou colocando Ai, a alguma Lígia Kiefer, que bom que questão. ela está. A, a minha mãe, eu acho que é uma mãe com uma mãe muito privilegiada, porque ela está vivendo um tempo em que ela está podendo aprender com os netos, né? E com as filhas e com o filho, enfim.
todo esse momento de incerteza para todo mundo. E a minha Uhum, mãe tem sempre muita disposição, né, para perceber o que está acontecendo, interagir, principalmente com os netos. E criança tem essa facilidade, né, do diálogo aberto, do diálogo franco e de cativar. Então, não tem cansaço, não tem preguiça para a criança, né? A criança uhum, ela é inteira no que ela está uhum, trazendo. E aí eu uhum. acho que assim é um privilégio para minha mãe, né? No momento de vida que ela tá, com uma idade já de vovó, né? Ter até a oportunidade de vivenciar tudo que a gente está vivenciando, né? Com uma Olha, mente aberta, não é com aquela coisa de medo, nem com aquela uhum, coisa fechada de tipo, ai, no meu tempo não era assim, que saco. uhum. Que Não, né? Com legal. A uma sua mente mãe de parece tipo, muito jovem, Ana. Eu lembro dela. E ela tem as irmãs, né, isso, também. e ela Então, tem acho a que convivência familiar, isso a ajuda muito. convivência, isso é muito legal. Eu vi que a Bia Fioretti, Bia, bem-vinda. Que bom. A Bia, que, nossa, tem um trabalho lindo aí, Mães da Pátria, depois vocês seguem no Instagram. Olha, nós renascemos como mãe todos os dias, porque as demandas mudam, os filhos mudam, e a todo momento precisamos nos reinventar. Ai, gente, é demais isso. A minha filha, sabe o que ela me disse? Ela está trabalhando, não entrou na live. Mas ela disse: mãe, aquele dia que eu ia mudar de emprego, que eu estava ansiosa, que eu precisava te ver, eu entrei na sua casa e você falou para mim: filha, vai deitar um pouco lá na minha cama, sossega, descansa, eu vou deixar tudo escuro, você dorme. Depois, quando você acordar, a gente conversa. E ela falou: mãe, é isso, sabe? É isso. Com quem que a gente vai fazer isso? É isso mesmo. E na linha do que a Bia trouxe, a Carla faz aqui uma colocação que ela avisa a gente sabe disso, né, Carlota? Filhos casam. E aí a relação muda de novo. Porque uma coisa é o filho estar com você dentro da sua casa, outra coisa é o filho sair de casa porque mora sozinho, como a sua filha, Márcia, ou como a outra que trouxe aqui, meu filho faz faculdade fora e a gente está passando um período junto na quarentena e está muito bom. E outra coisa ainda é quando o filho casa, porque é outra reinvenção de relação. Porque aí Aham, é um movimento diferente, não é o movimento do filho que saiu de casa para viver sozinho. Eu não sei, meu filho ainda não saiu de casa para casar e nem para morar sozinho. Mas são momentos distintos, porque na hora em que casa, tem uma outra intenção, né? Tem uma outra pretensão com essa decisão, né? Com esse movimento, que é o de constituir a sua própria família. Então, o olhar do uhum, filho, o olhar da mãe para o filho muda, mas o olhar do filho para a mãe também muda, porque ele também sim. vai começar a direcionar esse olhar para ser o chefe da família. Olha aí um conceito bem machista e retrógrado. Olha eu falando aqui. Mas é Gente, isso, né? nós precisamos nos modificar culturalmente, né, Ana? A gente nasceu dentro de vários hábitos, crenças. Precisamos Sim. transformar, se reinventar. A gente empreende. A Ana trabalha com coisas totalmente diferentes do que quando a gente se conheceu há 20 anos atrás. Eu também mudei de atividade, eu acho que umas 4, 5 vezes. Mas, no fundo, a gente traz aquela cultura e precisa ficar todos os dias conversando com a gente mesmo e pondo para fora assim: isso é isso, mas isso é porque era isso. É um combinado. Olha lá a Wanda, decore sua casa, a Wandinha. Em casa, a frase sempre foi: você será responsável pelos seus atos. Saiba enfrentar tudo. Sou parceira, mas não opino nas decisões. Das filhas, uma tem 33 e outra 23. Viu, Ana? Tem diferença de 10 anos, só que são meninas. Pois Olha, é, estamos juntos no mesmo barco, viu, Wanda? Só que os meus ainda são pequenininhos. A Carla falou uma coisa ótima, eu preciso registrar isso aqui na live. A Carla escreveu: o meu foi morar com uma jararaca. KKK. Eu não sei se isso gente! foi brincadeira, ironia ou se foi mesmo uma alfinetada. Gente, como que ela escreve um negócio de público, meu Deus? Claro que a Carla tá brincando. Se eu não conhecesse a Carla, eu nem faria esse comentário aqui ao vivo.
Mas, Ai, enfim, né? Amiga gente. com essas coisas, é para passar vergonha lá na live do Instagram. Mas tem A outras Sônia coisas falou de... uma coisa legal. Olha aí, você quer ver o da Vamos Sônia lá. aí? Deixa eu tentar. Às vezes eu tô colocando a mão, não sei se atrapalha. Gente, eu tenho que fazer, eu também tenho que aprender a lidar com isso, lives. Minha mãe nos despertou brincar. Ai, que lindo, Sônia. Nos envolveu com lúdico, alegria. Nossa, que bom. Eu e minhas irmãs acreditamos que o amor é o alicerce. Sônia, me identifico, porque a minha mãe fez isso com a gente. Esse educar com brincadeira e respeitando a personalidade diferente que cada um tinha com esse amor. E, Sônia, conversando com você, você faz arte terapia. A Sônia é bárbara também. A gente vai, né? Uma jornalista, empresária, professora, arte terapeuta. Olha lá. É isso. A gente traz uma bagagem que a gente pode usar, né? A Tiene está aí. Não precisa desperdiçar, né, Tiene? É isso mesmo. Olha, tem mais aqui um comentário da Eli Contreiras. Eli, que bom que você está aqui com a gente, que ela fala que quando a neta dela nasceu, a filha ficou mais amorosa com a mãe. Ai, Porque é que isso também, lindo! né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe. E também nasce um outro jeito de ser filha dessa mãe. Porque quando a gente se torna mãe, a gente começa a entender, cai um monte de ficha de um monte de coisa que antes pra gente não era do nosso universo, né? Então é muito bonito isso que a Eliane trouxe, porque Sim, tem uma ela é coisa assim, nova, é uma avó nova, né? é que tem uma coisa assim de que minha mãe sempre dizia, né? Sentir na própria pele. Quando você tiver sentindo na sua própria pele, você vai saber por que eu tô tomando essa decisão, por que eu tô agindo desse jeito. Porque é isso, né? Só quando a gente tá realmente mergulhado no lago é que a gente sente se a água tá fria ou se a água tá quente, né? E a maternidade e a maternagem é muito disso. E principalmente na maternagem, todos esses trabalhos que a gente começou a falar lá no comecinho da live, né? Nesses trabalhos da maternagem, do social, eles são tão valiosos porque eles resgatam, né, esse lugar que não foi de alguma forma atendido, né, ou preenchido nos Nós tempos temos dessa. sorte, né? Aqui a gente falou com várias pessoas, né? Que alguém mais quer comentar? Com muita sorte da gente ter uma família estrutural, funcional. Eu queria que a outra prima tivesse, que ela é assistente social, eu adoro ela, Sueli. E ela me contou muitas coisas desse universo, porque ela trabalhava, né, na parte pública com várias ONGs que atendiam crianças e adolescentes, com vulnerabilidade e violência, às vezes, doméstica. E conversando com ela, muita coisa se abriu para mim, porque a gente acaba também, né, Ana, trabalhando muitas vezes em ONGs, escolas públicas, e nós aprendemos que, às vezes, será que a gente conseguiria pegar esse lado de maternagem, maternal, e transportar também quando a gente está dando uma aula ou quando tem tantas pessoas da área da saúde que fazem isso, transporta o seu domingo, a sua noite de sono, né? E dão aquele carinho de verdade. Agora a gente tem visto cada demonstração linda, né? De pessoas que estão se dedicando, porque, como a Sônia disse, é o amor, né? Como é que a gente sai um pouco desse amor familiar, né? Que graças a Deus a gente teve. Tem gente que não tem e precisa. E aí é nesse transportar para quem não teve, né? Quem não foi atendido nas suas necessidades de carência, ou afetividade, ou educação, brincadeira, como a gente pode contribuir mais. Eu estou falando com a Ana, mas eu sei que ela contribui, mas não estamos falando de nós duas, não. Aqui nós estamos falando de uma maneira
macro, né? Eu acho que a casa, eu vou até falar da Casa do Sim, porque a Casa do Sim tem um, uma esteira bastante social nessa questão de nós quatro irmos para esses lugares, né? Também articular eventos e tudo mais, exatamente para devolver tanta coisa que a gente tem, né, de bom. Sim. É isso mesmo. Olha, o nosso tempo está acabando, então aqui só vou terminar de olhar os comentários. A Lê Bacalou falando dos filhos que tem, eu sei, da Isa, que é uma fofa, e do Heitor. A Isa já mora fora. A Luzineide falando também dos filhos aqui, que o filho casou e mora em Fortaleza. A nora dela é maravilhosa, olha só, a família da nora também. A filha dela mora sozinha. A Luzineide falando que tem ciúme da mãe e dos entre a mãe e o filho homem, acho que é isso que ela está trazendo um pouco, sim, às vezes as relações se misturam, né, essa confusão de papéis, enfim, a gente está indo para o encerramento desse bate-papo, como eu conversei com a Márcia quando a gente estava no bate-papo e teve a ideia aí de fazer essa live, isso podia virar uma websérie, porque tem tema pra caramba, tem assunto pra caramba para falar, primeiro da nossa própria experiência e da nossa vivência, mas também disso que a Márcia está trazendo, né? De que são as demandas do mundo. E que aí a gente pode, de alguma forma, olhar para isso e colocar, né? A nossa experiência, a nossa vivência, o nosso conhecimento, a nossa energia a serviço de atender também essas demandas do mundo nesse papel da maternagem. Márcia, se você quiser aí fazer o teu encerramento também, para a gente não sair cortada, sabe? Assim que tipo, terminou a fala. Não, eu quero me despedir dessa oportunidade. Obrigada porque veio. E eu sei que é uma conversa que ela tem muitos ângulos, a gente, em pouco tempo. Então, eu agradeço. A gente vai sempre informar vocês, né, com as outras oportunidades, agora online, porque, né, estamos em casa. Cuidem-se todas, cuidem-se também de todos. E eu sou muito feliz de poder estar aqui e ter essa companhia maravilhosa da Ana, que sempre tem essa troca genuína que, né, há mais de 20 anos. É amizade, muito bom. Não, gente, e vai estar gravada a live na Casa do Sim. A Ana vai tentar me jogar para eu gravar no meu perfil, para quem não viu. E no nosso YouTube, que todo mundo sabe, a Casa do Sim, tem esses lugares todos. Tchau, isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui. Até a próxima. Se cuidem. Se você pode, fique em casa. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.